from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. There goes a sight from my soul. I think a fall angel just walked by. I think a fall angel just walked by. I think a fall angel just walked by. Olá, hoje eu vou falar da morte. Por que pensar na morte é tão importante? Hoje a gente vive num mundo que tem medo de falar da morte, foge do assunto. Ainda tem algumas culturas como a mexicana, a japonesa, que tem todo um cerimonial de morte. Mas a gente não pensa mais na morte como uma passagem, algo que vai acontecer com todo mundo. A gente completamente ignora esse fato. Agora que teve esse vírus, muita gente voltou a pensar no que é a morte, que a morte pode chegar a qualquer momento. E por que é tão importante falar da morte, pensar na morte? Tem até um monte de filósofos e pensadores que falam, a gente tem que pensar na morte todos os dias quando a gente acorda. Por que a gente tem que pensar na morte todos os dias quando a gente acorda? Pra gente ficar depressivo? Não! O intuito da gente pensar na morte todos os dias quando a gente acorda é a gente saber que a gente tem um tempo limitado aqui, que a gente tem uma experiência, a gente tem um tempo de passagem, vamos viver 80, 90 anos, muito otimista, mas acaba, tudo acaba. Aí se você começar a parar pra fazer a conta de quanto tempo você já gastou fazendo coisas que você não gosta, aí você começa a pensar em quanto tempo você tem pra fazer as coisas que você gosta, e as coisas que você estão planejando. Muita gente pensa, ai nossa, quero me aposentar, e aí eu vou fazer isso, vou viajar o mundo, vou fazer aquilo. Cara, você vai estar numa bengala. Você vai aproveitar o quê? Você não vai ter energia pra nada. Isso é aproveitar a vida? Por isso que eu digo que a gente tem que pensar na morte. Porque a morte é a coisa que mais abre nossos olhos. Por exemplo, os mexicanos têm essa celebração, Dia da Morte. É muito importante pra eles pensar que é uma passagem que vai acabar. Quando você encara a vida desse jeito, de que você tá num processo, de que isso é uma passagem, de que tudo isso vai acabar, você começa a ver tudo de um jeito diferente. Por exemplo, o que eu queria ter... A indústria hoje da morte é uma indústria meio malvada, né? Tava vendo, eu não sei quem já assistiu Midnight Summer, mas nossa, quem não assistiu, muito bom, tá no Netflix. E tem um episódio sobre a morte, e ele levanta a indústria da morte, né? Hoje os corpos assim que morrem, a gente já embalsama, não tem contato, não vive com a morte, não tem esse contato, essa despedida, esse luto com o morto. Isso é um negócio que é muito negativo pra gente, porque primeiro a gente não tem o contato em ver a morte do nosso parente, então a gente fica em muito mais tempo sem estar despedido, sem ter despedido propriamente, sem estar no luto. Então a gente fica em luto por, sei lá, semanas, meses, ao invés da gente ter aquele tempo com o corpo assim que morre, dentro de casa. Porque assim que morre, tem uma filosofia nas últimas centenas de anos de que o corpo vai te passar doenças, etc. Que não existia há milênios, né? Todo mundo fazia o seu velório em casa, o corpo ficava em casa por um tempo antes de começar a feder, etc. O povo já fica em pânico quando tem um corpo morto dentro de casa, né? E nisso a gente perde um pouco também desse contato com a morte que a gente deveria ter. Então, pensar na morte, aceitar a morte como algo tão importante quanto a vida, porque é como vai, tudo que vem e vai. É a vida que termina com a morte e a gente vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer.
Então, por que a gente não faz do nosso tempo aqui o melhor? Por que a gente não faz isso pra gente ser lembrado, isso pra ser memorável e pra ser bom? Então, vamos lembrar que a morte tá vindo. Cada dia que passa é um dia a menos. Por mais que isso pareça terrível, é a realidade. A gente tem que aprender a lidar com isso. Vamos administrar o nosso tempo precioso aqui. Vamos fazer valer, vamos deixar boas lembranças. Vamos perseguir os nossos sonhos, vamos ser lembrados. Você quer passar o resto da sua vida fazendo o que todo mundo tá fazendo? Às vezes você não tá nem feliz fazendo o que todo mundo tá fazendo. Você só acha que tal, que vai chegar na felicidade um dia. Mas na sua busca pela felicidade, você tá deixando a felicidade de lado. A felicidade não tem que ser o destino, ela tem que ser a jornada. Então era isso que eu queria falar hoje. Vamos pensar na morte e viver a vida como se fosse o último dia. Como se a gente pudesse morrer, como se a gente pudesse pegar uma pandemia do nada e morrer. Oh, nossa. Então tá, era isso que eu ia falar pra vocês. Um beijão. Tchau.